muito importante, tá, gente? Porque ela é a aula que a gente vai começar a falar sobre espaço agrário, tá? Vamos até colocar aqui o título bonitinho, espaço agrário. Ela é tão importante, pessoal, que se você der uma olhada no seu material, você vai ver que tem 2 capítulos destinados só para falar sobre espaço agrário. O primeiro capítulo, que é basicamente para falar sobre modo de produção agrícola, e o segundo capítulo, que é só para falar sobre o espaço agrário brasileiro em si. Tá? Então, realmente é um assunto importante. Se a gente for pegar o histórico das provas do Enem, é o assunto que mais caiu. Se a gente pegar de 2010 para cá, foi o assunto que mais caiu em geografia. Tá? Abandonou nós. Ah, tá. Tô falando com a Thalita, pensei que era comigo. Mas, enfim. Então, é muito importante ficar ligado em relação a isso aqui. A aula de hoje, ela vai ser basicamente para falar modo de produção. Quando a gente fala de modo de produção agrícola, nós falamos de técnicas, na verdade, né? Então, é uma aula também que é muito técnica, que para a gente conseguir lembrar, gravar mesmo, é importante a gente fazer exercício, tá, gente? Então, arrochem nos exercícios aí, façam o máximo que vocês conseguirem e que vai dar tudo certo. O material de vocês tem exercício pra caramba, né? Então, dá para se divertir bem. E de qualquer maneira, sempre que possível, peguem uma prova do Enem antiga, façam a prova inteira para ver como é que vocês estão se saindo e tal, como se fosse um simulado pessoal mesmo, tá? Faça isso que é importante pra caramba, tá bom? Bom, para começar a falar sobre isso aqui, a gente normalmente quando fala de agricultura, de pecuária, a gente costuma falar muito daqueles modos de agropecuária intensiva ou agropecuária extensiva. Né? Esse pontapé inicial é bem básico, mas ainda assim eu entendo que às vezes rola uma certa confusão. Primeiro porque normalmente a gente imagina uma agropecuária extensiva como uma produção em um espaço muito grande, enquanto que a agropecuária intensiva num espaço pequeno. Né? Eu digo que esse raciocínio ele se consolidou ao longo da história porque antes da Revolução Verde, antes da Revolução Agrícola no campo, né, a gente tinha uma situação em que as grandes propriedades elas tendiam a ser muito menos produtivas. E quando eu falo que elas eram muito menos produtivas, eu digo assim, que muitas vezes uma pessoa tinha muitos hectares de terra e essa pessoa só tinha condições de plantar nesse espaço, porque ela não tinha condições de trabalho mesmo, né, no sentido de volume de pessoas e tal, para conseguir explorar todo esse espaço aqui. Então havia uma tendência das grandes propriedades serem muito menos produtivas. E quando eu falo em produtividade, eu falo em produção por hectare, tá, gente? Com a Revolução Verde, que se cria transgênicos, se cria agrotóxicos, se cria sistemas de irrigação, máquinas, ou seja, todo um aparato técnico para a produção agrícola, passa a ser possível toda essa propriedade enorme ser produtiva. Entende? E às vezes com a produtividade bastante elevada, né? Tão grande quanto daquela pequena propriedade que o proprietário consegue, né, ter um controle pessoal mesmo em relação a toda a produção, né? Agora não é pessoal no sentido do dono da propriedade olhar cada espécie que está plantada, mas agora ele consegue gerenciar tudo por imagem de satélite. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado porque esse discurso de extensiva, área grande, intensiva, área pequena não é tão verdadeiro mais. Agora, o que você consegue separar a agropecuária intensiva da extensiva? A ideia da produtividade da tecnologia aplicada. Em geral, lugares com tecnologia mais aplicada tendem a ter mais produtividade. E aí a gente vai chamar esse processo de produção intensiva. Quando a gente tem uma tecnologia menor, a gente tende a ter menos produtividade e, consequentemente, a gente vai chamar de extensiva. No caso da pecuária, a ideia da intensiva ser em pequenos espaços e a extensiva ser em grandes espaços ainda vale, tá? Porque na pecuária extensiva, a ideia é o gado criado solto, né? Comendo o pasto, dando uns rolê ali pela propriedade. Na pecuária intensiva, a gente tem uma tendência a ter o gado ali confinado, né? Ali no curral, o gado, inclusive, mal vai mexer, ele vai comer basicamente ração, que vai ter ali alguns suplementos aí para ele engordar de maneira mais eficiente. Tem alguns lugares, inclusive,
que o gado ele é criado suspenso, sem tocar o chão, inclusive, tá? Justamente para ele não criar força nas pernas e, consequentemente, não desenvolver musculatura e a carne ficar mais macia. Aí você fala, nossa, professor, mas isso é muito cruel, né? O gado passar a vida dele toda suspenso simplesmente para a gente comer uma carne mais macia. Pois é, galera, o ser humano é cruel, né, gente? E isso é fato, isso acontece, tá, gente? Não tô falando, não tô inventando nada aqui, não. É claro que não é toda pecuária que é assim, mas isso rola, tudo bem? E nesse caso seria uma pecuária intensiva, beleza? Então, só pra gente já começar aqui, ó, quando a gente fala de agropecuária intensiva, nós falamos de maior produtividade. Beleza? E quando a gente fala de agropecuária extensiva, a gente fala de menor produtividade. Só que aí dentro desses dois grandes modelos, né, a gente tem uma infinidade de possibilidades em relação à produção agrícola. E aí é interessante a gente destacar que talvez uma das mais arcaicas em relação ao que se usa hoje ainda seja justamente o que a gente chama de agricultura itinerante. Toda vez que a gente fala que alguma coisa é itinerante, a gente fala de alguma coisa que não necessariamente fica fixa naquele espaço para todo sempre. Não chega a ser algo nômade, porque quando a gente fala em algo nômade, a gente fala em algo que está se movimentando o tempo todo, mas quando a gente fala em itinerante, a gente fala que usa um espaço por um tempo, né, até alguma situação acontecer e depois uma mudança do espaço e por aí vai. Essa agricultura itinerante que eu estou falando, ela também pode ser chamada de coivara. Tá? Coivara é um termo que já caiu, inclusive, na prova da UNB. No Enem, eu acho que ainda não caiu, não me recordo de que estão falando o termo coivara, não, mas na UNB já caiu. E quando a gente fala em coivara, a gente fala no uso do fogo para a limpeza do terreno. Essa técnica ela ainda é usada hoje, apesar de já ter reduzido bastante o volume de uso dessa forma de limpeza do terreno em relação a, por exemplo, as décadas de 60, 70. E eu cito essas décadas 60, 70 porque foi justamente o contexto histórico em que o Cerrado, que hoje é a região de maior produção de grãos no Brasil, começou a ser ocupada. Quando a fronteira agrícola começou a dominar o Cerrado, né? E aí, né, vou apagar aqui, tá, gente? Quem quiser, tira aí o print. Beleza? Vamos lá. E aí, o que acontece? A gente tem basicamente o seguinte cenário, né? O cenário em que tem uma área, essa área desmatada aqui em volta, e a galera faz o quê? Vai lá e ó, queima, beleza? Queima justamente para limpar o terreno. É muito mais rápido, né? Queimar tudo do que sair desmatando árvore por árvore, derrubando tudo aí. Quando a gente fala do cerrado, a gente sabe que nós estamos falando de uma vegetação que tem uma certa resistência ao fogo, né? Que ela queima e a casca da árvore ela vira cinza e essa cinza, inclusive, vira nutriente. Legal. Então, no primeiro momento, esse desmatamento no cerrado pela queimada não é assim tão prejudicial. Mas beleza. Queimou-se toda a vegetação, plantou-se soja. Né? Vou usar o exemplo da soja porque é o que é mais comum quando a gente fala no contexto brasileiro. E aí a galera vai lá e ó, queima tudo, planta soja como se não houvesse amanhã, e nessa brincadeira de plantar soja como se não houvesse amanhã, chega um momento que vai chegar a colheita. Aí, o agricultor, os funcionários dele, vão pegar a colheitadeira, vão lá e colhem a soja, não é? Quando há essa colheita da soja, vocês concordam que fica um resto de soja ali no solo? Não é porque a vegetação ela os grãos vão ser colhidos, mas vai ficar ali aquele monte de resto de soja no chão. Qual que era o raciocínio dos agricultores naquela época? A galera pensava o seguinte, cara, para a gente plantar soja de novo, a gente vai ter que queimar esses restos de soja que ficaram sobre o solo. Semelhante ao que eles fizeram em relação à vegetação do cerrado. Agora, pensa comigo. Uma coisa é queimar vegetação do cerrado, que tem a característica da casca lá mais grossa,
que as cinzas viram nutrientes para o solo. Queimar soja não é a mesma coisa. Primeiro que soja nem é do cerrado, e segundo que ela não tem essas características da cinza virar nutriente para o solo. Então há uma queimada da soja para depois plantar de novo. E aí vem esse movimento constante, né? Planta, colhe, queima. 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 Por que queimar? Porque acreditava-se, ou acredita-se ainda até hoje, né, que se não se queima esse resto da produção, esse resto do vegetal, existe uma chance de algum bichinho que é praga da soja, sei lá, alguma larvinha, algum bicho qualquer, se prolifere. Então a queimada, a ideia é que mate tudo isso. Só que a queimada, nesse sentido, ela constantemente faz com que o solo fique exposto, porque constantemente o solo vai ficar sem vegetação nenhuma sobre ele. E se tem uma coisa ruim para o solo, é ele ficar exposto, porque os processos erosivos ficam mais intensos. Quando vem uma chuva nesse período que o solo está exposto, não tem nenhuma raiz, nada para segurar essa água, esse solo, entende? Então esse solo ele acaba sendo levado. A gente acaba tendo uma intensificação dos processos erosivos. E essa intensificação dos processos erosivos faz com que os nutrientes do solo também vão embora. O cerrado já é um lugar com pouco nutriente no solo. Agora, imagina, né? O solo ficando exposto, a situação fica ainda pior. Então, consequentemente, esse uso do fogo, essa agricultura itinerante, que a gente também pode chamar de coivara, tem uma tendência a acelerar o processo chamado de desertificação. Beleza? Professor, o que é desertificação? É quando o solo fica infértil devido ao uso excessivo da agropecuária. Beleza? Pergunta aqui do Hugo. Professor, a agropecuária extensiva necessariamente se associa a baixa tecnologia? Hugo, na verdade, a gente vai falar que ela é associada a baixa produtividade como predominância. Mas, em geral, a tecnologia baixa tende a ter menos produtividade do que a tecnologia alta, tá? Assim, a palavra-chave é produtividade. Mas, se você comparar, por exemplo, a pecuária com gado solto, a tecnologia necessária é muito menor do que a tecnologia para se ter um gado criado confinado, né? Porque no caso do gado confinado, a galera, né, tem que dar ração com suplemento, aí tem acompanhamento de veterinário constantemente, sacou? Então, em geral, a gente tem essas características. Mas a palavra-chave é a produtividade. Beleza? Ficou claro? Massa? Então, aqui, ó, só para a gente destacar, quando a gente fala de agricultura itinerante, nós estamos, que a gente também pode chamar de coivara, né? A gente está falando de uso do fogo para limpeza do terreno. E nós estamos falando de um processo que incentiva a desertificação. Vou falar de novo o que é desertificação, tá? Fiquem tranquilos. Desertificação. O que é desertificação, pessoal? É quando o solo fica infértil devido ao uso da agropecuária, né, de maneira excessiva, né? Quando a gente usa demais e o solo ele acaba ficando sem nutrientes. Tudo bem? Professor, licença, Oi. por favor. Mas no Tudo caso, bem. o solo, ele só, tipo, esse processo de desertificação, ele só está diretamente associado à agropecuária, por exemplo, quando o povo vai lá na Amazônia, desmata e também deixa ele exposto, não é considerado, não é chamado de desertificação, tem outro nome? Como é que é isso? Pode gerar também, Hugo. Pode gerar também. Pode gerar Então, desertificação mas também. o nome desertificação não se limita só à agropecuária, então, né? Não, não se limita. Agora, assim, é muito, muito mais comum acontecer por conta da expansão agropecuária. Porque muitas vezes o desmatamento está relacionado a isso, né? E assim, o desmatamento, num primeiro momento, ele não gera desertificação, porque o solo ele não imediatamente fica sem nutrientes. Esse processo ele demora um pouco, porque a erosão tem que acontecer, né? A erosão vai acontecendo, 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 até que chega um momento que o solo está infértil.
É muito raro numa situação de só o desmatamento sozinho gerar isso daí. Normalmente há um uso do solo posterior. E aí foi até bom você ter colocado a pergunta em relação à Amazônia, porque a gente tem uma brigazinha em relação a esse conceito. E aí a gente tem um problema porque não necessariamente o Brasil utiliza os mesmos conceitos que outros lugares do mundo para falar sobre os assuntos. Por exemplo, quando o Brasil define desertificação, ele fala que o solo tem que ficar infértil e esse lugar onde o solo ficou infértil, nós temos que ter uma estação seca. Porque aí, nesse caso, de acordo, né, com o Embrapa, IBGE e por aí vai, a gente tem um cenário semelhante a de um deserto, de uma terra sem nenhuma vegetação e com uma estação seca. Nesse caso, a Amazônia não teria processo de desertificação, entende? Porque a Amazônia não tem estação seca. No caso da ONU, né, das instituições internacionais e tal, a galera define que desertificação acontece em qualquer lugar, desde que o solo fique infértil. Não é? E aí, né, aproveitando esse gancho, é importante destacar que como a gente está no Brasil e as nossas provas levam em consideração os conceitos brasileiros, a gente vai considerar que desertificação só acontece em lugares onde tem alguma estação seca e o solo ficou infértil. No nosso caso brasileiro, nós temos duas regiões que acontecem isso, tá? No Cerrado e na Caatinga, beleza? E aí uma tendência muito forte a acontecer devido à expansão da agropecuária. Mas foi até bom você ter feito esse comentário, porque até mesmo em áreas urbanas a gente pode ter desertificação, né? Dependendo de como tem o uso do solo, a gente pode sim ter um processo em que o solo acaba ficando infértil. Tá? Foi até bom você ter feito esse comentário. Agora, é importante lembrar que a agropecuária é muito mais frequente, tá? Beleza? Deu para entender, gente, ou não? Beleza, professor, obrigado. Então, tipo assim, no caso da Amazônia, eu não posso afirmar, de acordo com os preceitos nacionais, Brasil, que é um processo de desertificação. Exato. Eu senti uma questão lá, falando que rolou desertificação, aí vai estar errado, é só desmatamento por si só. Nesse caso, sim. Tá? Porque, por mais que a gente entenda que o solo da Amazônia é um solo que tem uma fertilidade relativamente baixa, que a gente vai falar disso ainda, né? Fertilidade muito baixa por conta de muita chuva, né? O tempo todo esse solo está sofrendo com perda de nutrientes por conta da chuva. A vegetação, ela deixa muita matéria orgânica no solo, o que gera a formação de nutrientes, só que a chuva está levando o tempo todo. E o desmatamento, ele poderia acelerar um processo de perda de nutrientes, né? Porque menos vegetação para segurar a força da erosão, maior a intensidade da erosão e maior a velocidade da perda de fertilidade desse solo. Só que aí é engraçado porque se você for pegar as questões que já caíram, inclusive no Enem, em relação a esse assunto, a galera traz sempre desertificação para o lado do Cerrado e da Caatinga. Não costuma puxar para o lado de outros domínios, porque só o Cerrado e a Caatinga têm estação seca no Brasil. Todos os outros lugares não têm uma estação seca bem definida, entende? Então, enfim, conceitos do Brasil, né? É igual quando a gente estava falando de cidade, que a gente viu que o conceito de cidade no Brasil é diferente do resto do mundo, né? Acontece. Beleza? Tranquilo, gente? Então, ó, agricultura itinerante, como eu disse, a Coivara incentiva o processo de desertificação, porque ela deixa o solo exposto constantemente. E aí, galera, eu quero só fazer um comentário que é muito comum a gente falar em agricultura promovida por grupos indígenas sendo dessa maneira com o uso do fogo. Agora, eu quero que vocês tomem muito cuidado com a possível raciocínio de chegar à conclusão de que a agricultura promovida por grupos indígenas gera desertificação. Nesse caso, não. Por quê? Por mais que alguns grupos indígenas usem o fogo como forma de limpeza do território para plantio, esses grupos eles usam áreas muito menores do que as áreas usadas pelo latifúndio. Até porque, em geral, grupos indígenas, quando vão utilizar a agricultura é para abastecer a comunidade local. E outra, em geral, grupos indígenas queimam um espacinho, plantam esse ano. No próximo ano, já vai para outro espaço diferente. Ou seja, não é um processo constante no mesmo lugar a ponto de chegar ao nível de desertificação.
Tudo bem? Aqui no Brasil, a gente tem uma tendência nas grandes propriedades a fazer o seguinte: primeiro desmata, aí planta soja, solo ficou infértil, solta gado, pecuária. Normalmente, esse é a trajetória no Cerrado, por exemplo. Beleza? Tranquilo? Bancada ruralista muito forte no Congresso? É complicado, né, Hugo? Inclusive, a gente falou na aula passada sobre a legislação brasileira que mudou, né? A legislação ambiental mudou em 2012, muito por conta da pressão da bancada ruralista no Brasil. É uma bancada muito forte, né? De fato, ela acaba aprovando muita coisa. Beleza, pessoal? Tranquilo? Mas vale lembrar que está associado também a próprio processo eleitoral, né? A gente tem no nosso imaginário aqui no Brasil o famoso agroetec, agroepop, agroetudo, né? Que o agro, que a gente tem quase que uma vocação natural de ser um grande produtor rural e a gente acaba ignorando as outras possibilidades, né? Não estou dizendo que o agro deve ser ignorado, não. O agro é importante pra caramba, não é? Só que a gente tem que lembrar que existem outras possibilidades também de desenvolvimento econômico, principalmente se a gente quer apostar na ciência, né? Na tecnologia, que inclusive o valor agregado é maior do que o valor agregado da produção de soja, né? Por exemplo. Beleza? Mas vamos seguir. Galera, então, agricultura itinerante. Qual que era o grande problema que isso aqui estava gerando? Pessoal, a gente tinha ali na década de 60, 70, uma perda de aproximadamente 10 toneladas de solo por hectare por ano. Tudo bem? A erosão levava isso aí. Aproximadamente 10 toneladas de solo por hectare por ano. Isso era um problema sério, porque, tudo bem, o cerrado é uma área enorme, quando começa a ser ocupado, a galera não tem muita preocupação, assim, estamos ocupando aqui, e se acabar, tem um próximo espaço ali, daqui a pouco a gente segue mais um pouco e tal. Só que chega um momento que essa expansão agrícola começa a ficar complicada, não é? O solo está numa situação difícil e ainda se tem um planejamento. Cara, a gente tem que continuar sendo um país agroexportador, e se a gente continuar nessa evolução de expansão agrícola, com promoção de perdas de nutrientes do solo de maneira acelerada, vai chegar um momento que a gente não vai ter mais onde plantar. Então, a gente precisa desenvolver uma nova técnica para poder reduzir essa erosão, tá? E aí, lá para a década de 70, indo para a década de 80, começa a se desenvolver uma nova estratégia aqui no Brasil de produção agrícola chamada de plantio direto. Se tem uma técnica que gosta de cair na prova do Enem, essa técnica chama-se plantio direto. Pode olhar as provas anteriores, pessoal, vocês vão ver esse termo plantio direto várias vezes, tá, gente? Várias vezes. Tem alguém com o microfone ligado aí, gente? Vamos lá, olha só. Plantio direto. Vamos embora. Plantio direto. Qual que é a ideia? Imagina que o agricultor, ele chegou e plantou soja, legal? Aí ele vai passar a colheitadeira e vai colher soja. Sem queimar os restos de soja, ele vai e planta a próxima safra em cima desse resto de soja. Aí você fala, ué, professor, ainda assim, Santos, ainda contexto de governo militar, sim, tá? Colhemos, plantamos em cima do resto de soja. Professor, mas você acabou de dizer que se plantar em cima do resto da soja, tem a chance de uma larvinha ou qualquer outra coisa que seja praga da soja se proliferar. Pois é, mas aí que está o pulo do gato. Quando se planta a próxima safra, não vai plantar soja. Vai plantar alguma coisa que é resistente à praga da soja. No Brasil, qual que é a parceria mais comum a gente enxerga? No Brasil não, né? No Cerrado, qual que é a parceria mais comum? O milho com a soja. Vocês já notaram que quando a gente está viajando de carro aqui pelo Centro-Oeste, é muito comum a gente ver de um lado da estrada uma plantação de soja enorme e do outro lado da estrada uma plantação enorme de milho? E aí, de repente, 3 meses depois, você passa pelo mesmo lugar. Aí, onde tinha soja, agora tem milho, e onde tinha milho, agora tem soja. Por que a galera faz isso?
Porque a praga da soja não mata, não mata. Sim, rola algodão, né? Rola outras culturas também. Só que a soja e o milho eu acho que é mais visível, a gente acha que é mais frequente, né, na verdade. A soja como principal e o milho, às vezes, como secundário. Tem lugar que, em direção ao Unaí, que a gente tem até momentos que o pessoal planta girassol, né? Não sei se vocês já fizeram esse caminho rumo ao Unaí. Tem época do ano que tem um monte de plantação de girassol. É até legal, é bonito pra caramba. Né? Mas, enfim, aí depende do planejamento do agricultor. Né? Mas o que rola? A praga da soja não come o milho. E a praga do milho não come a soja. Sacou? E aí, sempre quando há o plantio, né, a colheita se planta em cima do resto desse vegetal. Tem lugares lá no sul do Brasil, principalmente no estado do Paraná, que a galera faz o seguinte: planta soja, colhe soja. Em cima do resto de soja, planta o milho. Antes de chegar a época da colheita do milho, quando o milho crescer um pouquinho, a galera já derruba o milho e planta a soja. Por quê? Porque a soja tem um valor maior no mercado internacional. E aí, essa galera decide não esperar a safra do milho, a colheita do milho e tal, já planta a soja em cima para encurtar entre safras, sacou? Então, existem técnicas diversas. Isso que a gente chama de plantio direto. Nós podemos falar que o plantio direto surgiu para reduzir os impactos da erosão? Sem dúvida alguma, tá, gente? Porque o grande objetivo do plantio direto é nunca deixar o solo exposto. Beleza, pessoal? Thalita, o que você está falando aí de rodízio de plantação, me corrija se eu estiver errado. Eu tô entendendo como rotação de culturas, né, que é um termo utilizado. Eu vou dizer para vocês que a rotação de culturas é uma espécie de plantio direto um pouco mais sofisticado. Vou chegar nesse ponto. Olha só para a gente deixar aqui a informação, ó, plantio direto, nós temos, né, um plantio de uma cultura sem a retirada dos restos da cultura anterior. Professor, mas vem cá, o plantio direto acabou com a erosão? Não, não acabou com a erosão. A gente continua tendo processos erosivos, a gente continua tendo impactos no solo. Só que existe uma estimativa que os impactos no solo causados numa região com plantio direto são cerca de 10% do volume de impacto que se tinha numa agricultura itinerante, no uso de fogo, entende? Então, quando essa técnica é desenvolvida, gradativamente ela começa a tomar espaço aqui no Brasil, sobretudo na região centro-sul, né? Que é a região que, querendo ou não, a evolução das técnicas ela tem sido anterior às outras regiões do nosso território, não é? Mas como eu acabei de falar, ainda assim tem algum tipo de impacto. E aí entra o que você perguntou, Thalita, a questão da rotação de culturas. Será que não seria rotação de culturas? Como eu disse, a rotação de culturas é uma espécie de plantio direto um pouco mais avançada. Qual que é a sacada que a galera tem? Eu vou fazer um modelo tradicional, que é normalmente a forma que os gráficos aparecem nas provas para a gente, tá? Um gráfico normalzinho, assim, um gráfico de 3 pedaços. Imagina que nós temos uma área de produção e eu vou dividir em 3 partes. Lembrando que não precisa ser em 3 partes, tá? Pode ser em mais partes. E aí, o que eu vou ter, né? A gente falou do plantio direto, um pedaço de soja, um pedaço de milho, aí depois vai trocando. Então, vamos botar aqui, ó, soja. Vamos colocar um outro pedaço aqui que vai ter um milho. E aqui, nesse pedaço, vai ter o descanso. Como que esse descanso vai aparecer na sua prova? Vai aparecer com o nome assim, ó, pousio. Inclusive, galera, quero compartilhar com vocês uma coisa. Não sei se vocês já passaram por uma situação de que vocês leem uma palavra e quando você lê uma palavra, você acha que se escreve de um jeito, que se fala de um jeito. E aí, de repente, você fala essa palavra em voz alta, ou você escuta outra pessoa falando e você descobre que sempre que você leu essa palavra, você lia errado, né? É eu com essa palavra aqui, pousio. Eu sempre li pousio. Eu li assim, o pousio, né?
né, sempre lia, né? Pegava os livros, sabe, falava de questão agrária, o Pousio, beleza, né? E aí, em 2013, estava eu fazendo uma pós-graduação na área de desenvolvimento sustentável. E aí, a gente estava tendo algumas aulas sobre agricultura sustentável, né? E aí o debate lá na turma, e eu particularmente sou daqueles que gosta de participar, né? E eu fui lá e falei assim, não, galera, a gente tem que levar em consideração o Pousio, né? O Pousio é muito importante aí para a agricultura. E na turma tinha um camarada que era agrônomo, né? E ele falou assim, o quê? Se é o Pousio, gente, o Pousio lá para a gente conseguir, né, repor os nutrientes do solo e tal. Eu falei assim, pousio? O que é isso? Eu disse, não, então, quando o solo está em descanso. Rapaz, é pousio. Eu, eita, porra. Vergonha, né? Então não passem essa vergonha. Pousio é o nome, tá, gente? É igual quando a gente lê algum livro, né, que não é livro da literatura brasileira. Por exemplo, eu lembro quando eu li Harry Potter a primeira vez. Eu li antes de sair o filme, né? Não tinha filme ainda no cinema e tal. E eu lia Harry Potter. Para mim era Harry Potter, Hagrid, Dumbledore. E o melhor era o Rony Weasley. Era muito bom. Véio. Aí depois a gente assiste o filme e fala, pô, que merda. Eu falava errado pra caramba. Mas Rony Weasley é o melhor, velho. Parece até nome daqueles cantor de tecnobrega, sabe? Rony Weasley com os teclados, bicho, muito bom. Mas voltando aqui para o nosso papo. Pousio é quando o solo está em descanso. E eu quero que vocês tomem muito cuidado, porque, novamente, a gente tem uma tendência a pensar, pô, em descanso, então vai ser um solo quando a gente não planta nada. Isso está errado. Lembra que eu falei para vocês, um solo exposto é a pior situação possível, porque o solo exposto, os processos erosivos ficam mais intensos. Então, quando a gente fala em pousio, nós falamos em plantação. A gente fala em plantação de alguma coisa que vai repor os nutrientes. Em geral, o que se planta para repor nutriente? Se planta leguminosas. As leguminosas vão repor o nitrogênio do solo. Nesse processo de reposição de nitrogênio, aquela perda de nutrientes que nós falamos, que acontece, né? Mesmo com o plantio direto, acontece, ela acaba sendo reposta com pousio. E aí, a cada safra, o que se faz na rotação de culturas? Você, roda. Cada safra você roda. Na próxima safra, o pousio vem para cá, a soja vem para cá, o milho vem para cá. E sempre nesse processo de rodar, se usa o plantio direto. Você não deixa o solo exposto de jeito nenhum. Essa é a ideia, pelo menos. Dessa maneira, os processos de desertificação ficam mais lentos. Agora, eu quero destacar mais uma vez que não necessariamente o pousio precisa ser em 1/3 da propriedade, tá? Pode ser em áreas menores. Sim, Santos, milho é commodity. Produtos do setor primário são commodities, tá? Milho, soja, petróleo, minério de ferro, tá? Todos os produtos do setor primário são classificados como commodity, sim. Tudo bem? Agora, por exemplo, óleo de milho, óleo de soja, não, aí já não é commodity mais, já é produto do setor secundário, tá bom? Beleza, galera? Deu para sacar? Inclusive, meus pais, eles moram no espaço agrário, tá, gente? Eles moram no entorno do DF, no município chamado Cabeceira Grande, só que é distrito de Cabeceira Grande, num lugar chamado Palmital. E lá em Palmital, é curioso, né, que tem algumas coisas... É engraçado, né, porque acho que o dia que eu tive a noção mais clara de como tem alimento que às vezes é desperdiçado no mundo, foi justamente por uma história lá da minha família, lá que está morando em Palmital. O que acontece? Ali no rumo... Palmital é caminho para Unai, tá? Por isso que eu sei dos girassóis, inclusive. E aí, lá tem muita área de grandes propriedades, né? Uma galera que produz soja, planta milho também e tal para exportação. Tanto é que na época da colheita ali é terror e caos, tanto de caminhão que passa por lá para poder pegar, né, toda a safra. E aí, lá na cidadezinha, lá em Palmital, acaba sendo, né, muitas vezes um espaço de interação da comunidade local, né?
E tem um tipo de espaço que tem bastante interação da comunidade, isso em qualquer cidade, seja do interior, seja na capital, é a igreja, não é? As igrejas em geral, né? As igrejas, elas têm uma função social importante, que é uma área como é que eu posso dizer? Uma área de integração da sociedade. E aí, meus pais, eles, né, fim de semana, eles têm até um hábito de ir lá para a igreja, assistir a missa e tudo mais. E aí, certo dia, um camarada que era fazendeiro da região decidiu, né, falar com o padre, falou assim, padre, no final da missa eu posso dar um recado para a galera? Beleza, pode dar. Acabou a missa e o cara falou o seguinte, olha só, pessoal, eu plantei cebola lá na minha propriedade, né, para poder dar uma como é que é? Uma reposição nos nutrientes. Só que assim, tem cebola que não deu padrão. E o que eu quero dizer com cebola que não deu padrão? Cara, os mercados, em geral, eles, quando compram esses produtos, cebola, batata, tudo mais, eles levam em consideração o tamanho, o formato da cebola. Se a cebola ficou grande demais, se ela ficou pequena demais, se ela ficou meio deformada, a galera não quer comprar. Né? Tem alguns mercados que são até mais exigentes, né? Se você for no Oba mesmo, você vai ver que tudo no Oba é lindo e maravilhoso, não é? Mas aí, muitas dessas cebolas não tinham dado padrão. Ele falou assim, cara, eu não sei o que eu vou fazer com essas cebolas. Se alguém quiser ir lá pegar, é só ir. Só fazer, não, eu quero pegar cebola. E eu vou dar mesmo, porque senão eu vou ter que jogar fora. Minha mãe foi. Sabe reboque, carretinha, sabe? Minha mãe levou uma carretinha, né, para poder carregar a cebola. Bicho, ela voltou com a carretinha cheia de cebola. A carretinha, reboque de carro lotado de cebola. Isso porque ela não foi a única pessoa que foi buscar, né? Minha mãe tirou foto, ó, tipo uma montanha de cebola assim, ela tirou foto assim, ó, Maria tirando onda. E aí, cara, ela saiu dando de presente para todo mundo, né? Sabe esses sacos de batata que a gente vê no Ceasa e tudo mais? Cara, minha mãe me deu um saco desse de cebola. Cara, eu fiquei acho que uns 4 meses, até mais, se brincar, sem comprar cebola, bicho, porque era muita cebola. Muita cebola, sacou? E de tempos em tempos, lá em Palmital, acontece disso, né? De alguém que fez o pousio, né, para repor os nutrientes do solo, e que sobra produto e avisa para a galera, ó, tem ó, já teve cebola, da cebola foi o que mais teve, da cebola foi muito, bicho, foi muito, mas já teve a vez que foi cenoura, já teve vez que foi batata, já teve vez que foi alho, né, e aí, cara, minha mãe vai lá e pega tudo, e sai dando de presente para todo mundo, mas assim, umas cebolonas, assim, outras cebolinhas bem pequenininhas, mas eu não ligo não, eu tô nem aí. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, só para a gente finalizar, deixa eu só destacar aqui a rotação de culturas. É comida, não pode jogar fora. Então, vamos lá, rotação de culturas. A gente vai ter, né, como é que eu posso dizer, gente? Como é que eu... Nossa, velho, me deu... Não, pô, faz tempo que não acontece alguma coisa dessas, assim, de ter algum produto que a galera fala assim, vem buscar, né? Acho que normalmente é segundo semestre que começa a aparecer mais, né? Quem sabe aí a gente já tá se encontrando de novo e rola aí umas cebolas, uns alhos extras aí pra galera, né? Mas vamos lá, ó. A gente tem aqui um plantio direto em que a reserva de um espaço para o pousio. Lembrando que aqui no pousio nós temos a plantação de leguminosas para repor nutrientes. Beleza? De boa, gente? Gatos e gatas, bonitos e bonitas, maravilhosas e maravilhosos. A gente vai ficar por aqui, tá?
Na aula que vem a gente ainda vai falar de mais modelos de produção, ainda tem que falar da agricultura de jardinagem, a gente ainda tem que falar dos cinturões verdes, a gente ainda tem que falar dos modelos de agricultura nos Estados Unidos, modelo de agricultura na Europa, tá? Que é muito importante também e que pode cair na sua prova, beleza? Esse ponto aqui, plantio direto e rotação de culturas, eu gostaria do fundo do coração que vocês guardassem isso, porque isso cai, tá? Principalmente o termo pousio. Às vezes não aparece na prova, claro, falando em rotação de culturas, mas aparece o termo pousio. Tudo bem? E é importantíssimo vocês lembrarem que não podemos deixar o solo exposto. O solo exposto é a pior coisa possível para a agricultura e para a questão da preservação dos nutrientes locais. Beleza, galera? Prazer estar com vocês aqui nessa manhã. A gente se vê de novo na segunda-feira. Acho que o Neto já está aí, Neto. O Neto já está aí? Acho que tá, não tá? Eu vi ele entrando aí mais cedo. Ou foi embora? Acho, acho que foi embora. Daqui a pouco ele volta aí, então. Galera, beijo para vocês. Boa semana. Tchau.
Vocês estavam na gargalhada, hein? Mulheres, bom dia. Homens, muito bom dia. Futuros universitários, muito bom dia para vocês. Bom dia, bom dia, bom dia. Oi, Thalita! Ó, seguinte, o Hugo ontem não parava de falar de você. Cadê Thalita? Cadê Thalita? Cadê Thalita? Entendi não, hein? Saudade. Mãe Thalita voltou. É isso. Ai, ai. Muito bem. Então, vamos trabalhar. Preparados? Are you ready? Let's! Bom dia, seu Hugo. Bom dia, Isa. Bom dia, Thalita. Bom dia, Santos. Bom dia, Bru. Bom dia, Gi. Bom dia, Lohane. Bom dia, Ninha. Santos de novo. Thalita mais uma vez. Que tal? E bom dia também para Gabi, que saiu agora há pouquinho por algum motivo, etc. Gabriela aqui, ó. Bom dia para você também, então. O papo de hoje, continuando a conversa de ontem. Vamos lá, vamos dividir essa tela aqui. Vamos compartilhar isso aqui. Vamos compartilhar. É sempre importante.